O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fui envolvido numa nuvem de glória, não é? Olha só, a fumaça sobe aos céus, como as nossas orações sobem a Deus e são apresentadas diante do trono dele. E é isso que a fumaça do incenso significa na Sagrada Liturgia. No livro do Apocalipse está escrito que um anjo possuía um turíbulo, aquele objeto que ele portava, um turíbulo, e ele apresentava junto do incenso as orações de todos os santos, e elas subiam até o trono de Deus. Por isso a igreja tomou a fumaça como símbolo das nossas orações. Meus irmãos, hoje a igreja comemora a solenidade da Santíssima Trindade, que é o mistério central da nossa fé. Nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus em três pessoas realmente distintas. E este mistério nos foi revelado pelo próprio Deus, porque se dependesse apenas da nossa razão, das nossas forças intelectuais, nós nunca chegaríamos a conhecer que Deus, além de uno, é trino. O Antigo Testamento inculcou nos homens a unidade de Deus. Ele quis nos ensinar que Deus é um. Por quê? Porque quando Deus chamou Abraão, lá na região de Ur, na Caldeia, atual Iraque, aquela região onde infelizmente está ocorrendo o conflito entre Israel e Irã, quando Deus chamou Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão então sai e se encaminha para o que hoje é o Estado de Israel. E ali Abraão tem seu filho chamado Isaque, que por sua vez tem Jacó, e de Abraão, Isaque e Jacó surge um numeroso povo, um povo que vai receber o nome de Israel. O povo receberá o nome de Israel, é o povo hebreu. Só que esse povo era o único povo que adorava um só Deus, rodeado de povos politeístas, isto é, povos que adoravam diversos deuses. Deus então queria lhes ensinar que há apenas um Deus. Por isso, no livro do Deuteronômio está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, o Senhor nosso Deus é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Deus é só um, nós adoramos apenas um Deus. E assim ele se manifestou no Antigo Testamento. Só que quando chegou a plenitude dos tempos e ele enviou o seu Filho muito amado, nós fomos apresentados à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E o Pai deu ao Filho toda a autoridade que há no céu e na terra. E durante a sua vida o Filho disse: quando eu partir, não vos deixarei abandonados. O Espírito da verdade, o Paráclito, isto é, o defensor, virá sobre vós. E ele disse:
Ele me glorificará porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Jesus então aponta para o Espírito Santo, que nós cremos como terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus disse que é um, mas com a vinda do seu Filho, Deus se mostrou três, num só Deus. E este é o mistério, o cerne da nossa fé. Nós cremos num único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, nós não somos politeístas, nós não somos triteístas, nós cremos em apenas um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, uma vez que ele assim se manifestou nas Sagradas Escrituras, ao longo da história da salvação. Os homens de Deus quiseram compreender um pouco desse mistério no decurso da história da igreja. Mas esse mistério está muito além da nossa capacidade de compreensão. Deus nos deu a graça de conhecê-lo um pouco, a fim de que nós recebêssemos por fé o seu divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Mas permanece sempre muito além da nossa capacidade. Mas um homem chamado São Patrício, evangelizador da Irlanda, tentou encontrar na natureza alguma coisa com que ele pudesse comparar o mistério da Santíssima Trindade. Ao chegar na ilha da Irlanda, ele resolveu evangelizá-las, ensinando a Santíssima Trindade por meio de um trevo de 3 folhas. Ele apresentava assim: olha, veja só, quantos trevos eu tenho? Eu tenho um só trevo, mas esse trevo ele tem 3 folhas. Embora tenha 3 folhas, ele é apenas um. Assim, Deus, há um só Deus em 3 pessoas realmente distintas. E por que realmente distintas? Porque no trevo, a primeira folha não é a segunda nem a terceira. A segunda não é a primeira nem a terceira, e a terceira não é a primeira nem a segunda. São 3 folhas realmente distintas. Assim também na Trindade, há um só Deus, mas há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai e não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. São 3 pessoas realmente distintas, num único e verdadeiro Deus. E tudo aquilo que a gente atribui ao Pai, nós também atribuímos ao Filho e ao Espírito Santo, exceto aquilo que lhes faz com que sejam diferentes. Ao Pai pertence a paternidade, ao Filho a filiação, a geração, e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Fora destas relações, tudo que a gente atribui a um, nós podemos atribuir ao outro. Portanto, todo o poder, toda a glória, toda a majestade, toda a honra, todo o louvor pertencem tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que desceu dos céus e assumiu a nossa natureza no seio puríssimo da Virgem Maria e se tornou homem igual a nós em tudo, exceto o pecado, que ele nunca cometeu. Então, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, desceu do céu. Esse mistério, o mistério da encarnação, nós comemoramos no Natal. Deus quis participar das nossas alegrias e das nossas tristezas, quis experimentar isso na carne. Por isso, assumiu uma carne humana, uma natureza humana completa no seio da bem-aventurada Virgem Maria, e se ofereceu no altar da cruz em remissão dos nossos pecados. Ofereceu-se ao Pai no Espírito Santo de Deus. Portanto, na Santíssima Trindade não há maior nem menor. Se entre nós o Pai é sempre maior do que o Filho, na Santíssima Trindade isso não se aplica. O Pai tem a mesmo poder, a mesma honra e a mesma glória que o Filho. E por sua vez o Espírito Santo
possuem o mesmo poder, a mesma honra, a mesma glória que o Pai e o Filho. Eles são coeternos e partilham da mesma glória, do mesmo poder e da mesma majestade. Nós não somos politeístas, nós cremos num único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente pode se perguntar também, Padre, mas qual é a implicação disso na minha vida? Na prática, qual é a diferença entre crer num Deus uno e crer num Deus uno e trino? O que isso significa? Como é que a minha vida pode refletir a minha fé num Deus uno e trino? Meus irmãos, embora Deus seja autossuficiente, Deus se baste. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Ele nos criou para participar da sua glória. Ele nos criou para manifestar a sua glória, mas Ele não precisa de mim nem de você. Embora Deus se baste a si mesmo, Deus é um, mas não é sozinho. Deus é um, mas não é solitário. Deus, embora seja um, é uma comunhão de pessoas. É a comunhão entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E esta comunhão existe desde sempre, pois o Pai existe desde sempre, o Filho desde sempre e o Espírito Santo desde sempre. Isso significa que aqueles que adoram a este Deus, a Santíssima Trindade, não podem viver a sua fé de maneira individualista. A sua fé sozinha, porque Deus, embora seja um, não é sozinho, Ele é uma comunhão de pessoas, Ele é um relacionamento entre três pessoas. Por isso, aquele que diz bem assim, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso congregar com os irmãos, eu não preciso me reunir com os outros para rezar. Eu rezo aqui em casa, sozinho, do meu jeito. Esse não pode se dizer cristão. Porque a atitude dele se opõe totalmente à fé que ele professa. Se ele crê num Deus único, mas que embora seja um, é uma comunhão, um relacionamento entre pessoas, ele deve se relacionar com os irmãos e com as irmãs. Ele deve conviver. Mas há pessoas que não querem, os chamados desigrejados, aqueles de fé subjetiva, subjetivista, aqueles de fé individualista. Eu não vou na igreja por conta disso. Aí inventa uma série de desculpas, né? Eu não vou na igreja porque eu me decepcionei com este, com aquele, com fulano, com... Atenção! Por que a gente tem tanta dificuldade de conviver com os outros? Porque os nossos defeitos ao longo da convivência aparecem. E muitas pessoas apontam os nossos defeitos. E nós não gostamos que os outros apontem os nossos defeitos. Nós não gostamos. Nós nos sentimos magoados, nós nos sentimos feridos. Quando a gente convive com os outros, os defeitos dos outros nos incomodam. Então, muitas pessoas preferem se ausentar da convivência comunitária e viver a sua fé de maneira individualista. Mas não é isso que nosso Senhor quer. Um Deus Trindade, um Deus comunhão, quer necessariamente que vivamos em comunhão, apesar dos nossos defeitos, apesar de nossas diferenças, a despeito daquilo que nos afasta. Ele quer, porque como é que eu posso progredir na minha fé se eu não convivo com pessoas que podem me mostrar quais são os meus erros? Como é que eu posso progredir na minha fé se eu não convivo com pessoas cheias de defeito para as quais eu posso apontar os defeitos? Não apontar no sentido maldoso, mas apontar para que a pessoa possa crescer, para que a pessoa possa espiritualmente, afetivamente, humanamente se parecer mais com Jesus Cristo. Por isso é tão difícil viver na igreja. E aí as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis, né? Ah, porque eu me decepcionei com tal pessoa, porque eu participava de uma pastoral em virtude disso, e daquilo que eu ouvi, daquilo que fizeram por mim, contra mim e tudo mais, e assim sucessivamente. A igreja é isso. A igreja não é um lugar de pessoas santas.
A igreja é um lugar de pecadores que estão atrás da sua salvação, de pecadores que desesperadamente procuram a misericórdia de Deus. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é isso, pessoas que querem ser santas, mas que sabem que não estão conseguindo ser, por isso precisam do remédio, da medicina, do auxílio, do socorro, da graça de Deus, especialmente nos sacramentos. Isto é a igreja. Agora, se eu vejo a igreja como um lugar de gente santa, aí eu vou dizer, então eu não vou, não é? Porque eu não sou santo. Ou o contrário, há pessoas que se veem como tão santas, falam, eu não vou lá na igreja, porque lá tem um monte de gente que não presta. Então você não vai porque você é o bom? De maneira nenhuma. Se eu creio num Deus trindade, eu creio num Deus relacionamento. Certa vez aconteceu isso. Eu gosto de contar um bispo que inclusive está em processo de canonização ou beatificação, um bispo da cidade de Nova York, bispo auxiliar de Nova York da década de 50, 60, chamado Fulton Sheen. Certa vez uma mulher dele se aproximou e disse, eu não vou na igreja, não vou mais, porque lá está cheio de gente hipócrita, está cheio de gente fingida, eu não vou na igreja, está cheio de gente fingida. Então o bispo olhou para ela e disse assim, minha irmã, tudo bem, mas se você quiser pode vir, tem lugar para mais um. Tem lugar para mais um fingido. Tem lugar para mais um pecador na igreja. Tem lugar para mais um hipócrita na igreja. Tem lugar, porque aqui é o lugar dos pecadores. É o lugar daqueles que procuram o seu Senhor, o seu Salvador. É o lugar daqueles que procuram a graça do Senhor para viverem em comunidade, viver em comunhão. Então, meu irmão, reveja essa sua fé. Se você sofre essa tentação de viver a sua fé de maneira muito individualista, subjetivista, não, eu rezo no meu cantinho, do meu jeitinho, aqui Deus me escuta e tudo mais. É claro que Deus te escuta em qualquer lugar, mas veja, qual é a consequência de crer num Deus que é ao mesmo tempo três pessoas, num Deus que é comunhão? Você também não deve viver em comunhão? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.